a prevenção do suicídio ela passa, né, por uma gama de atividades da sociedade. Não adianta, por exemplo, o bombeiro executar uma ótima abordagem, não adianta o psicólogo realizar uma ótima abordagem, que se quando essa pessoa entrar numa crise, ela for socorrida dentro de um PS, ou dentro de um hospital público, ou um hospital particular, e ficar lá numa maca, num corredor, com que a gente chama popularmente com a mansa-leão, né? E essa pessoa não continuar um tratamento. Existem dois fatores que levam ao suicídio, os fatores endógenos e os fatores exógenos. Os fatores exógenos é tudo aquilo que ocorre fora da pessoa, digamos assim, bem bruscamente, né? Ou seja, a morte de alguém, a perda de um emprego, o rompimento de uma relação amorosa, são fatores exógenos que acontecem fora da pessoa. E os fatores endógenos, né? Que são transtornos de personalidades, transtornos de humor, doenças que a gente conhece como patologias da mente, né? Não sei nem se é o nome correto de se falar, mas são nomes populares, né, a serem ditos com relação à doença, né, ou o transtorno mais conhecido, que hoje é pop, né, é a depressão. A depressão é um deles, né. E o que as pessoas devem saber é que a prevenção do suicídio, ela passa por tratamentos, né? Quando uma pessoa tem um problema, e é natural as pessoas terem problemas, a tristeza faz parte do ser humano. A gente não pode querer agora, numa sociedade de 2018, extirpar a tristeza. É natural estar triste de vez em quando, né? Agora, o que não é natural é você prorrogar essa tristeza por semanas, por meses. E quando essa tristeza, né, falando um pouquinho da depressão, ela começa a interferir no dia a dia, no cotidiano dessa pessoa, e sim, a pessoa tem que procurar um tratamento. Um tratamento ele é multidisciplinar. E aí falando um pouquinho de prevenção, isso não quer dizer o seguinte, que uma pessoa que tem depressão, ou tem bipolaridade, ou tem transtornos de ansiedade, ela vai tentar o suicídio. Não, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Agora, pessoas que tentam suicídio podem ter passado, e a grande maioria passou por essa fase. O tratamento para essas doenças são multidisciplinares, ou seja, precisa de um psicólogo, precisa de um psiquiatra, precisa de uma sociedade, precisa da família, mas principalmente precisa dele. Ele deve se ajudar. O homem só fica em pé em três alicerces. Primeiro, o espiritual. Segundo, o mental. E terceiro, o físico. O homem só consegue ficar em pé nessas três estruturas, né? Não nessa ordem de hierarquia, mas ele precisa dessas três áreas para sobreviver. E dessa forma a prevenção do suicídio passa por tudo isso que eu acabei de falar. Não adianta a pessoa ela tomar uma droga, né, tomar um medicamento, melhor dizendo, para um certo tipo de transtorno, ela ir ao psicólogo e não ter o apoio da família. Não adianta ela fazer o 1, o 2, o 3, o 4 e não ter o 5, por exemplo, que é ele se ajudar, né? São tratamentos demorados, né? São tratamentos de 2 anos, 3 anos. Bom, eu tenho 52 ocorrências de tentativas de suicídio, né, atendidas por mim diretamente. Se eu pudesse dar um conselho, apenas um conselho, para essas 52 pessoas que já viram a minha face em locais como pontes, viadutos, eu daria apenas a seguinte frase: nunca parem seus tratamentos, nunca, né? Continuem, persistam, a vida ela deve continuar. Sempre. Hoje a psiquiatria está muito avançada com relação a medicamentos. Hoje a psicologia com relação a tratamentos, ela está muito atenta, né, a sinais, ela está muito... Hoje existem profissionais que lidam especificamente na área do suicídio, né? Então, o fato de eu ter pessoas tentando não quer dizer que eu tenha que ter pessoas morrendo.